Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Quero aproveitar este momento das explicações pessoais para repercutir um pouco a visita que o Partido Progressista de Caxias do Sul recebeu no último sábado pela manhã, onde na sede do partido, no diretório municipal, recebemos o ex-vereador desta casa, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, deputado constituinte da Constituição de 88, bem como da revisão 5 anos após, né, e depois presidente do Tribunal de Contas, onde encerrou a sua atividade como homem público, o nosso amigo de Caxias do Sul, Vitor Faccioni. E o Faccioni, que foi da base da Arena, do PDS, das origens do Partido Progressista, e que é um dos homens de espírito público mais renomados do estado do Rio Grande do Sul, pela sua dedicação pelo coletivo e também pela Constituição, uma vez que foi deputado constituinte, vereador Jaisso. Inclusive, quem nos ouve, vereador Bump, e que tem dupla cidadania, deve um agradecimento ao Vitor Faccioni, porque foi emenda dele à Constituição que permitiu que o cidadão brasileiro pudesse ter a dupla cidadania. Eu, no caso, sou duplo cidadão, tenho cidadania italiana, se deve ao fato do Faccioni ter inserido na Constituição de 88 como deputado constituinte. Diz meu amigo Vanassi, que estava lá, ex-vereador dessa casa, que foi por sugestão dele ao Faccioni, né? E o Faccioni disse sim, ouvi e propus, né? Então o Faccioni estava conosco neste sábado na sede do Partido Progressista. Convidamos todos os presidentes de partidos, de todos os partidos estabelecidos, constituídos em Caxias. Convidamos todos os vereadores desta casa, convidamos o prefeito, o vice, secretários municipais, porque o Faccioni trouxe o debate de um tema que é suprapartidário, ou melhor, pluripartidário, que é a necessária reforma política para o nosso país. E confesso que fiquei até surpreendido, vereador Felipe, pela forma dinâmica que o Faccioni, aos seus, acho que tem 76, 77 anos, conduziu o seu debate, o seu diálogo, o seu bate-papo. Eu esperava uma palestra demorada, longa, teórica, e o Faccioni em 40 minutos nos encantou. Estava lá o vice-prefeito Antônio Feldman, que estava prefeito em exercício, estava lá o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Chico Spendorello, representando o PSDB, mais alguns colegas, e ele me surpreendeu pela dinâmica que um senhor, depois de toda essa trajetória de homem público, presidente do Tribunal de Contas, aposentado como integrante do Tribunal de Contas do Estado, em 40 minutos apresentou a pauta de forma clara, trazendo todas as notícias que a imprensa veiculou ao longo do ano de 2013, tanto antes dos movimentos que foram às ruas do Brasil, como depois, e mostrando de forma muito objetiva, colegas vereadores, que o que se fala de reforma política no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, é tudo perfumaria. São tudo questões não importantes para a realidade democrática brasileira. Questões mais do dia a dia, do processo eleitoral, mas que não interferem na verdadeira representação política brasileira. Então o Faccioni defendeu que nós, nesta casa, e vamos construir esta ideia com o tempo que for necessário, construamos uma frente parlamentar pluripartidária pela reforma política. E eu questionava ele, vereador Bump, assim, Faccioni, mas na Câmara de Caxias a reforma tem que ser feita lá, na sede maior da democracia, que é o Congresso, é a Câmara dos Deputados e o Senado. E ele me dizia, vereador Guila, se não começar por algum ponto, não chegará à reforma política. Porque o atual Congresso, bem como provavelmente o próximo, não vai fazer. Não vai fazer porque tem interesses partidários, não vai fazer porque tem interesses individuais de certos comandantes do nosso Congresso, e ele citou alguns, não vai fazer porque não interessa. Agora, se vier de baixo para cima, no movimento crescente, e ele sugere dos parlamentos, que comece pelo parlamento caxiense, e se estenda a todos os parlamentos gaúchos, e por consequência, aos parlamentos municipais do Brasil,
pode ecoar no Congresso Nacional. Só para concluir a pauta, presidente, uma declaração de líder a favor do Partido Progressista. Uma declaração de líder dentro das explicações solicitadas pelo vereador Guila, a bancada do PP. Vossa Excelência, está com a palavra, vereador. Então, continuo na pauta, obrigado pela deferência, presidente. Que confesso que num primeiro momento, quando o Vitor Faccioni falava conosco e sugeria, vereador Jais, eu pensava, poxa, a gente já vem cedo para cá, né? 7h30, 8 horas, chegamos na Câmara. Temos as comissões permanentes, temos as comissões provisórias, estamos entrando num período de final de ano legislativo que acumula alguns processos. A comissão que eu presido, que o vereador Jaison é meu colega, tem a lei orçamentária, tem uma série de atividades. E ainda vamos trazer um outro assunto que não é de nossa competência, que não é nós que vamos fazer. Gente, a parte, vereador. Breve momento, vereador Felipe. Mas aí, depois que concluiu a palestra, eu confesso, nobres pares, e quem nos acompanha aqui neste plenário, na TV Câmara, o que faz um senhor, homem público, dedicado por 40 anos, inclusive, vereador Rafael, por 2 vezes ele federalizou a UX. Por 2 vezes o Faccioni aprovou no Congresso Nacional lei que federalizava a UX. E uma delas foi aprovada no Congresso, lei de autoria do Vitor Faccioni. E à época o presidente mandou a parte técnica do governo federal a Caxias. E por questões de ego e questões políticos e partidárias, voltaram a Brasília e disseram, presidente, não lembro quem era a época, ele contou, não lembro, Figueiredo, acho que foi, veta porque não é interessante para alguns partidos da base. E por isso a UX não foi federalizada. Então o que faz vir um homem com essa história pública nos estimular a falar de reforma política? O senso coletivo e o senso público. E nós, vereadores dessa casa, não podemos nos furtar, mesmo com muita demanda que temos acumulado, bastante trabalho e projetos importantes que serão discutidos, de fingir que o assunto não é com o Parlamento caxiense, não é conosco. Vereador Felipe, tem a parte. Vereador Guila, o assunto da reforma política, o senhor sabe que me atrai bastante, me provoca e creio que nesse momento não é a hora da gente entrar nas discussões das situações pontuais da reforma política, de tudo aquilo que deveria ser modificado. E sim, se ela vai acontecer e se vai virar realidade essa reforma política no país. Algo que eu acredito muito pouco provável, porque, como o senhor disse, se o Congresso Nacional anterior não quis, esse também não vai querer. Até porque os 2 anteriores ao anterior também não quiseram. E isso é vontade política. E não se tem a vontade política de que aconteça a reforma política no país. Então, infelizmente, ou vem da base, e é o que a gente tentou fazer aqui várias vezes, discutindo a reforma política, mobilizando e mostrando a importância. Só que nós tivemos uma situação contrária esse ano, e nós discutimos muito com o vereador Rafael e o vereador Henrique, que foi já esse ano, já praticamente mataram o plebiscito. Né? Pegaram o plebiscito como se fosse algo extremamente contrário a tudo, que eram só gastos. Só que se nós esperarmos pelo Congresso Nacional, a reforma política não acontece, e se ela acontecer, vai acontecer em retalhos. E aí vai acontecer em retalhos as partes que beneficiam a quem está lá hoje, e não que possa beneficiar uma modificação muito grande nos deputados eleitos e principalmente que seja atrativo à população fazer essa discussão da reforma política. Então, vontade política não tem, vontade política não vai ter e só vai acontecer se tiver uma mudança muito grande ou se vier da população. E aí vai vir da população através das câmaras de vereadores ou vem da população através do plebiscito, que infelizmente esse ano já foi trabalhado como um grande monstro dentro do país. Então, vereador Guila, eu gosto muito e tenho certeza que todas as demais reformas só vão acontecer no país no dia em que a reforma mãe acontecer, e essa reforma mãe chama-se reforma política. E eu não vejo nos próximos, talvez, 6 anos aí, que isso possa acontecer no país. Infelizmente, eu não vejo a reforma política acontecendo de forma inteira dentro do nosso país, que é a forma que mudaria tudo isso que está acontecendo aí. Acho que o Faccioni tem muita bagagem para comentar e para falar sobre reforma política, independentemente do lado e do discurso que ele faz em cima dos seus pensamentos. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Felipe, e quero conceder as partes, mas só
Faccioni falou muito não, porque ele foi objetivo. Em 40 minutos ele concluiu a matéria, fiquei surpreso, até pela dinâmica, né, na minha cabeça. Falei para ele isso. Pô, imaginei que o senhor ia chegar aqui e ficar 2 horas filosofando. Não, ele foi bem claro, ponto, objetivo. Chega de perfumaria. O que tem que se discutir é a implantação do sistema presidencialista moderado, onde acaba com esse poder das medidas provisórias do poder executivo, onde quem legisla no país é o executivo com medidas provisórias, e o parlamento é jogado de lado. Então ele mesmo disse, se chama presidencialismo moderado, e onde o chefe da Casa Civil teria um perfil de primeiro-ministro, e não aprovando as pautas importantes do governo no Congresso, em 30 dias cai o chefe da Casa Civil, que seria a figura do primeiro-ministro, num presidencialismo moderado, sistema de governo. Este é o entendimento do Faccioni. Nós temos que discutir o sistema de governo adequado para o Brasil. O resto é perfumaria. E a questão do voto distrital misto, que ele caracteriza, que é o voto distrital Milton Campos, que foi um grande homem da história política brasileira, né, e que apresentou na época, e não foi contemplado, uma forma de votação distrital, que não vou falar aqui agora, porque eu tomaria todo o meu tempo e não permitiria as apartes. Mas seriam essas duas questões pontuais: o sistema democrático, presidencialismo moderado, e o sistema eleitoral, voto distrital Milton Campos, voto distrital misto. Ponto. O resto, como ele mesmo disse, é detalhe, é perfumaria e não muda de fato a situação política. Vereador Rafael Bueno. Vereador Guila, excelente a pauta que o senhor aborda, né, terminando a sessão de hoje, mas quero dizer que várias câmaras de vereadores já têm, por exemplo, de Porto Alegre, tem uma comissão especial para discutir a reforma política. Mas agora eu quero dizer, quando eu estava falando da tribuna hoje, a questão da imprensa, da mídia, a democratização da mídia, começa por aí também a reforma, porque a mídia corrobora aquelas pessoas para se perpetuarem no poder. E quando o Faccioni ele fala a questão que o resto é resto, eu quero dizer que tudo se inicia por como é financiada uma campanha. E nós temos que começar na base, que é o financiamento público de campanha. Para o negro, para a mulher, para o jovem, para aquela pessoa lá do bairro, poder concorrer igualmente com o banqueiro, com o empresário, com todas as pessoas. Daí sim nós estaremos elegendo pessoas do povo, representando o povo. Então, financiamento público de campanha, porque hoje nós temos 503 deputados federais, tá? Daí o vereador Virgílio Costa fala que por que não cai o fator previdenciário? Porque 300 deputados, 100 são cuspidores, que só vão lá para marcar presença e vão embora. 300 estão a serviço dos banqueiros, dos empresários, que é esses que financiam a campanha deles. E os outros 100 que querem provocar alguma mudança não conseguem nunca, porque 300 estão lá só para... E quero só para concluir, vereador, a questão... Veja bem o partido que o Faccioni, uma pessoa ilustre na nossa sociedade, representava na época, né, estava na base do poder, né, da questão da ditadura militar, e não conseguiu federalizar a UX, para o senhor ver o tamanho que é a maior ditadura dentro do Conselho Diretor na UX, que conseguiu vencer a ditadura maior do nosso país. Então, para veja bem, um abraço. Muito obrigado, desculpa. Obrigado, vereador Rafael, e realmente ele tem uma mágoa com isso, porque ele aprovou a lei no Congresso, e foi vetar, foi para sanção do presidente da República, tinha um compromisso e depois foi vetada por questões políticas. Vereador Jais, tem a parte. Parabéns, vereador, cumprimentos por trazer esse assunto. As mudanças, elas começam por nós mesmos, né? Enquanto nós não medirmos as nossas palavras, porque... Por exemplo, quando eu trato a questão da vida, se eu tratar a questão da vida hoje, ignorando a vida alheia, amanhã eu posso estar debatendo a vida e posso estar sofrendo com o que eu disse. Então, eu acredito que as mudanças começam sim na base. Começam por mim, começa depois pelos representantes, pela sociedade, mas independência do legislativo, ao mesmo tempo que tenhamos uma ótima relação com os dois poderes, acho que aqui bem popularmente falando, né, vereador Guila, a independência do legislativo, a independência do poder judiciário e do próprio poder executivo,
ela é importantíssima, mas a relação que nós temos, eu acho que nós temos exemplos aqui na casa. Por exemplo, o recesso na casa é diferente dos recessos em outros locais, em outros legislativos, mesmo que eu sugeri 30 dias, mas existe uma diferença grande. Eu acho que o voto é aberto. Então, essa casa, eu acredito que é um ótimo exemplo de parlamento. Obrigado, vereador. Obrigado, Jás. Obrigado pelas da parte, vereador Felipe, vereador Rafael. Concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância e colocando que voltaremos a falar sobre esta pauta. Lembrando que nós temos uma pauta bem intensa já, mas não podemos nos furtar de uma pauta de relevância para o futuro da democracia brasileira. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.